Pessoal, bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as carreiras em programação. Nós vamos falar então de carreiras front-end e back-end depois da vinheta. Voltamos aqui. Nós podemos dividir as carreiras de programação em duas grandes partes. Hoje em dia, ok? A gente tem então o front-end e a carreira back-end. O que nós estamos falando, Pedro, quando falamos de front-end? Front-end aqui é aquela parte da carreira em que o pessoal trabalha puramente para fazer interfaces gráficas, ok? Então aqui tem um desenvolvimento muito grande na área de interface com o usuário. Então nós temos aqui muita interação com UX. Você vai ouvir falar muito de UX aqui na área de front-end. A gente vai ter grande interação com a parte de melhoria de experiência do usuário, coisas do tipo. Mas também na área de programação a gente vai ver muito quando a gente falar aqui de JavaScript. O que nós estamos falando aqui de JavaScript? JavaScript é a linguagem que roda dentro dos browsers. Chrome, Internet Explorer, Firefox. A gente tem esses browsers todos rodam JavaScript e principalmente HTML e CSS. Tá? HTML, a linguagem da internet. Hypertext Markup Language, que é a linguagem de marcação que a gente escreve nossas páginas de internet. Todo mundo que faz a parte de front-end tem que conhecer. E também o CSS, tá? As folhas de estilo de internet, elas funcionam a deixar as coisas mais bonitas na tela, tá bom? Só que o front-end atual não é só isso. Isso aqui é basicamente quem é designer. Quem que trabalha com essas áreas? Designer. Quem que entra nessa área aqui? Programador. E aqui tem uma área gigantesca. Aqui nós estamos falando de vários e vários tipos de desenvolvimento com JavaScript. Nós estamos falando de AngularJS, um dos frameworks mais famosos da Google, que evoluiu para o Angular. O Angular puro, que já nem é mais JavaScript, agora é TypeScript, que é uma linguagem também orientada a objetos. Tá? Mas nós temos aqui o React, tá? Nós temos o Vue.js, vários outros frameworks famosíssimos de JavaScript, tá bom? Esse mundo é um mundo enorme, tem muita coisa para aprender, isso sem falar de Node, sem falar de Cookies, sem falar de Grunt, tem muitas coisas que estão dentro desse mundo front-end hoje. É uma área que cresce bastante, porque é uma área muito nova, ela deve ter começado ali por volta de 2014, 2015, tá? Oficialmente como uma carreira, tá bom? Mas uma carreira mais tradicional, que é a carreira na área de back-end. Essa área aqui tem muitas grandes linguagens atuando, como C++, C Sharp, Python, e no nosso caso, que é o que eu vou falar principalmente aqui, é Java. Tá, ok? A área de back-end, ela é a área em que você faz código que roda apenas nos servidores da internet. Se a gente está falando da nuvem, da cloud, quando você coloca eu preciso pegar uma máquina na cloud para botar minha aplicação. É isso que a gente está falando aqui. Tá bom? A gente está falando de programação back-end. E, em particular, nós temos dois grandes tipos de programação back-end aqui. A gente tem a programação web, tá? E no qual a gente trabalhava muito nessa área até na década de 2000, no início da década de 2010, tá? A gente trabalhava muito, principalmente quando a gente montava aplicações MVC, né, divididas em camadas. O que é esse tipo de aplicação? É uma aplicação que tem tudo. Tem a interface, tem a parte de processamento local, business, né? Processamento dos servidores. Isso aqui não tinha grandes interfaces rodando no seu browser, como é hoje agora no front-end. Aqui não. Aqui as interfaces estão rodando no servidor. Você manda uma chamada para lá e o servidor responde. Nós temos várias tecnologias que trabalham com isso. Eu estou falando de linguagens back-end, como tem no PHP, tem o Python, tem o JCP do Java. Se a gente for falar só de Java, tem uma série de frameworks web MVC.
sendo que a mais famosa delas é a nossa querida Spring MVC, certo? O Spring é um dos grandes frameworks web, dos grandes frameworks de back-end do Java, tem a sua parte web, que é o Spring MVC. Então a gente tem ali uma série de coisas que a gente faz para trabalhar com a parte MVC. Além do código Java puro, a parte de back-end, aqui nessa área também precisa fazer interface gráfica. Não com esse tipo de tecnologia como é feito aqui, mas essas aqui são necessárias. Então a gente também tem que saber HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript pode ser, ajuda bastante também aqui, tá? Mas não é o mais importante. Quando alguém diz que programa web MVC, ele está falando de programação back-end, ok? Então a gente está falando aqui de programação, principalmente programação Java, tá bom? Pedro, é isso que chama full stack? Não, não é isso que chama full stack, eu já vou explicar, tá? A segunda parte da programação back-end é a programação de APIs, né? Programação de APIs. O que é isso? É uma programação back-end toda feita na linguagem de back-end. Então, estou falando aqui, por exemplo, de Java. Aqui eu estou programando tudo em Java. Só tem uma forma de conversar com o mundo externo. Atualmente, a gente implementa muito usando esse conceito chamado REST. Tá, ok? Esse conceito chamado REST é um conceito que usa muito a questão do HTTP. Ele não entra nada em HTML, CSS, ele não entra em nada na parte de interface gráfica. Aqui é puramente informação. Eu mando uma informação e recebo uma informação. Quer um exemplo? Imagina que eu sou a tela do Netflix. Eu sou lá, estou na sua TV, tenho Netflix aqui na minha TV. Né? Esse Netflix aqui na minha TV tem uma lista de filmes que são recomendados para você. Sabe como é que chega essa lista aqui para você? A sua TV faz uma chamada REST lá para o servidor da Netflix. Olha que fantástico. Essa informação vai para lá e vem para cá só o quê? Dados. Que são os filmes que seriam recomendados para você no Netflix. Então, o desenvolvimento de APIs REST, de APIs em particular, os mais diversos tipos de tecnologia. Em Java, em particular, tem muitas tecnologias que usam. Netflix fez muito, por exemplo. Nós temos, então, aqui um grande cabedal de grandes tecnologias rodando. A gente tem a Java EE, a Java Enterprise Edition. A gente tem o nosso querido Spring, hoje na sua versão Spring Boot, é excelente para fazer as coisas. A gente tem mundos, ou milhares e milhares de tecnologias rodando aqui. E esse cara, então, veio e trouxe de volta, nasceu um grande conceito aqui chamado de microservices. Microservices é um assunto à parte aqui, praticamente, só ele tem muitas e muitas informações, tá? Mas é importante a gente distinguir ele aqui também, tá bom? O que é, então, Pedro, nesse mundo, se eu disser que eu sou programador back-end? Então, você trabalha com uma dessas coisas aqui. Mas e se eu sou programador full stack, que tem milhares de vagas chamado programador full stack por aí? O que é um programador full stack? É um cara que trabalha com tudo. Esse é o cara full stack. Por isso é tão difícil de encontrar um cara desse. Imagina um cara que sabe tudo isso aqui. Normalmente, um programador full stack, ele é um cara de front-end, que sabe um pouco de back-end. Né? Aí tem vários tipos de back-end e ele sabe algum deles e sabe programar um pouquinho com eles. Tá bom? O contrário é bem mais difícil. É muito mais difícil você ser um programador back-end e virar um programador front-end. Tá? Por que é mais difícil? Porque eu acho particularmente muito mais difícil fazer tela do que fazer API. Tá? Mas isso aí, lógico, é uma opinião de cada um. Tem gente que tem muita facilidade de fazer tela. Pedro, eu sou excelente em montar telas. Cara, esse aqui é o seu lugar. Pedro, eu não consigo desenhar tela nenhuma. Venha pra cá, que aqui é o seu lugar. Tem muita coisa para fazer nessa área aqui também. E é uma área que eu vou trabalhar bastante nesse nosso canal, que é a minha especialidade, a área de back-end, ok? Então a gente vai falar bastante dessa área aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem, dê um joinha, se inscreva no canal e a gente vai estar aqui trazendo todas as semanas vídeos novos para vocês, ok?
Muito obrigado e até o próximo vídeo.